Bom dia, mas bom dia mesmo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Nós estamos mais uma vez juntos para lermos a palavra de Deus, para meditarmos, estudarmos a palavra do Senhor no dia do Senhor. Nesses dias nós temos estudado no livro de Atos e hoje estamos no capítulo 2. E aqui ao meu lado está César, servo de Deus, e ele ama o Senhor Jesus, aqui em Petrolina, junto com sua linda família, a Débora querida, a Manu. Uma alegria estar aqui com você, viu? Também, pastor. Prazer imenso recebê-lo aqui. Que bom. Nós vamos estudar junto, eu falei com o César que a gente vai conversando aqui, vamos falando sobre o texto, segundo o que Deus nos permitir meditar hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós já fizemos a introdução, nós já estudamos alguma parte do capítulo 1 em alguns momentos, e agora no capítulo 2. Vamos então abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos orar ao Senhor? Pode orar, César? Amém. Pai, nós somos tão gratos, Senhor. Tão grato pelo teu amor, pela tua misericórdia, que a cada manhã se renova sobre nossas vidas, Senhor. Que bom estarmos vivos por conta disso, Senhor. É tu que nos sustenta, de ti, por ti, para ti são todas as coisas. Fala conosco, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E é ela que nos alimenta, Senhor. O pão vivo que não nos faz sentir fome, Senhor. Um alimento eterno. Fala conosco nesse breve momento em que consagramos a ti, Senhor, esse pequeno devocional. Fala conosco profundamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje é um privilégio que o César está comigo, a primeira vez que nós estamos gravando aqui com mais um momento especial. Espero que seja bênção na sua vida, na sua família, e que você possa compartilhar a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, César, que coisa boa. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, são 50 dias. Por isso, Pentecostes. O Senhor Jesus ressuscitou na Páscoa e ficou com os discípulos 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Foi assunto aos céus, os discípulos estavam interessados em saber quando o Senhor faria uma restauração geopolítica, e ele disse que o que competia a eles era serem discípulos de Jesus e anunciar o evangelho do nosso Deus. Jesus foi assunto aos céus e eles agora 10 dias passaram orando em comunhão, conversando, estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. Ninguém fugiu, ninguém desistiu, ninguém correu. Ficar em Jerusalém não eram boas lembranças, mas foi lá que o Senhor mandou que eles ficassem, e eles ficaram 10 dias em oração, esperando as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor disse. Foi um momento muito especial para aqueles irmãos, naquele momento do início da igreja. O versículo 2 está escrito: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. De repente significa que ninguém armou, ninguém preparou, ninguém programou, ninguém determinou, ninguém criou um movimento. Veio de repente, veio de cima. O mover da igreja é de cima, é do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja não move por direita ou por esquerda, ela move do centro da vontade de Deus em derramar o Espírito Santo. E um som do céu nos faz lembrar o Sinai. Há um som do céu na terra. E esse som do céu na terra é reverberado na igreja. A igreja que tem a voz da profecia, da palavra. A igreja do Senhor Jesus. E esse som que veio do céu, como de um vento impetuoso. Não era vento. Era como um vento. Semelhante a um vento muito forte. Muito forte, um barulho de vento. Não era um vento que balançava, mas um barulho de vento. O som do céu é como um vento impetuoso. Ninguém segura esse limite da imanência, né, pastor? É o que eles
puderam identificar se algo poderia ser comparado a um vento forte. Mas isso transcende, né? Transcende. Vai muito além do que se trata. A palavra de Deus é o som do céu. E é impetuoso. Ninguém segura. Ninguém coloca limites à ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Verdade. Ninguém determina. Ninguém manipula. Ele é assim, de repente, e impetuoso. Esse vento, ou como um barulho de um vento. Impetuoso. Essa última parte aí, eu lembro de já ter meditado sobre essa parte, e encheu toda a casa. Toda a casa. Toda a casa. E isso, assim, eu pensei assim comigo, assim, isso foi o que eles perceberam. Porque, com certeza, esse poder, essa coisa, ela transpassou aquela casa, tanto que lá mais à frente, né, o que eles estavam ali falando em línguas e chamou a atenção de todos que estavam em volta, né? Eu não imagino uma casa assim, como se fosse uma varanda aberta, não tenho subsídios de contextualizar como era a arquitetura, como é que era, mas o fato é que isso contagiou todos que estavam ali, né, naquela festa de Pentecostes, né? Alguns estudiosos creem que talvez tenha sido a casa de Marcos, ou o cenáculo, onde foi o cenáculo da Santa Ceia. Então já faz bem. E esse som tomou toda a casa não estava cheia apenas de gente, estava cheia desta presença gloriosa de Deus em todos os lugares, em todos os cômodos. E eles estavam sentados. Isso é interessante, sabe por quê, César? Porque o judeu não ora sentado. Então eles não estavam neste momento, num momento de clamor, de oração. Talvez conversando, talvez tenha sido uma pausa. Ou seja, não foi algo que eles fizeram. É realmente o Senhor Deus fazendo. O Senhor Deus estava preparado. Estava preparado, é a vontade do Senhor. O versículo 3 diz: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Assim como lá em Gênesis capítulo 3, o Moisés é chamado, tem a sarça, que como se pegasse fogo e o fogo não consumia, porque Deus estava ali e Deus vai falar. Esta língua, ninguém via em si mesmo, ninguém olhou no espelho. Só via essa língua de fogo na cabeça do outro, junto do outro. E isso mostra quanto nós precisamos do outro na comunidade. Verdade. E não há uma língua maior para um do que para outro. E essa distribuição não depende de qualquer mérito pessoal, né? De nenhum mérito. Exato. Então essa manifestação desta língua, que nos faz lembrar e correlacionar lá com o Gênesis 3, apareceu distribuída e pousou em cada um. Ninguém ficou sem este momento especial de Deus. E ninguém ficou com mais e ninguém ficou com menos. Eu acredito que esse ainda é o propósito para hoje, para a igreja de hoje, que todos têm. Para cada um temos um dom, temos uma missão dentro do corpo de Cristo. Né? Às vezes parece que temos um grupo para ser espectador e outros para servir, mas não, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É a igreja do Senhor Jesus, em Atos dos Apóstolos, sendo batizada com o Espírito Santo. Amém. Para cumprir o seu papel, o papel de anunciar a Cristo Jesus a todos os homens. Amém. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Perceba que 2 vezes fala aqui do Espírito. É para deixar claro que esta ação é do Espírito. Não era a ação do esforço humano. Veja bem que o versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos falaram em línguas, segundo o Espírito Santo concedia. Quem está conduzindo esta ação, quem está no comando aqui é o Espírito Santo. E cada um falando em outro dialeto, um milagre na dicção, pelo poder do Espírito Santo. Eu correlaciono, alguns estudiosos não fazem isto, mas eu gosto de pensar nisso aqui, um contraponto de Gênesis 11, que todos os homens falavam um idioma e de repente eles se perderam, eles estavam confusos em Babel. E aqui cada um falando um dialeto e todos falando um dialeto diferente e todos entendendo
porque lá o povo foi espalhado. Aqui a igreja é unida e o evangelho é espalhado a todos os homens. Ora, versículo 5. Estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, não eram só judeus, mas piedosos, judeus piedosos, tementes a Deus, vindo de todas as nações debaixo do céu. Versículo 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão que se possuída de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. É aquilo que você falou, não só a casa ficou cheia, mas a conversa, o assunto, o dialeto, e principalmente nós vamos ver dentro do texto, do que eles estavam falando, chamou a atenção dos visitantes de Jerusalém. Ficaram perplexos do que estava acontecendo, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Então não era só um milagre da dicção, mas era um milagre na audição. E um Deus que se importa, quer dizer, não era aquele Deus talvez apresentado até então como um Deus exclusivo, né, dos judeus, né, mas agora, se era algo que vinha de Deus, era um Deus que se importava com toda língua, tribo, raça, nação, e é Deus já mostrando assim, evidenciando isso muito claro. Para eles deviam ser maravilhas, porque as maravilhas de Deus estavam sendo proclamadas através dessas línguas. Dentro dessa revelação progressiva, né, nós podemos lembrar de Abraão, Gênesis 17, a promessa para todas as nações, até Apocalipse capítulo 5, homens de toda raça, tribo, língua e nação, que você citou agora, eles estão sendo chamados aqui pelo Senhor, porque esse mover foi do Senhor. Não foram os discípulos que foram chamar as pessoas. As pessoas vieram porque uma igreja atraente, exatamente, uma igreja atraente não é uma igreja socialmente preparada para a relevância. É uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, que o pecador é atraído pela palavra de Deus. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Galileus na época é uma classe muito baixa, sabe? Nordestino, interiorano, alguém assim que homem simples, sem instrução. Homem simples, sem instrução. Os galileus, na Galileia, havia uma mistura de povos que era considerada assim. Você vai lembrar, né? Porventura da Galileia pode vir alguma coisa boa. Pode sair alguma coisa boa. Então, de onde não se espera, com quem não se espera, não eram pessoas qualificadas que tinham estudado idiomas ou outros idiomas. Eram pessoas que tinham obedecido à voz do Senhor Jesus, estavam esperando nas promessas do Senhor Jesus, sendo cheios do Espírito Santo para serem testemunhas ao mundo, porque não é a capacidade humana, mas é a graça do Senhor Jesus. Somente a graça do Senhor Jesus. É lindo, né? É lindo. É maravilhoso. Alimento. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Todo aquilo que se conhecia dentro da macrovisão romana, o mundo existente era o mundo onde Roma dominava. Pessoas de todos os lugares representadas aqui. Porque o Evangelho é o poder de Deus, que não está preso a império humano. O Evangelho é um reino inabalável. Está acima de qualquer outro reino. E se manifesta em todos os reinos, conforme a vontade de Deus, no tempo determinado pelo Senhor. Não vos compete saber tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas vocês serão minhas testemunhas. Nós somos testemunhos do Senhor Jesus em todos os lugares, pelo poder do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está agindo e manifestando neste momento. Agora, eles não estavam falando de qualquer coisa.
não estavam falando uma língua que as pessoas não entendiam. Cada um entendia no seu dialeto. E o que eles estavam falando que era importante. Vejamos, versículo 11, né? Quer ler? Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Viu? Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O importante é que eles ouviam falar das grandezas, das maravilhas do Senhor, de Deus. Eles não ouviram fofoca, eles não ouviram conversa fiada, eles não ouviram sobre a política romana, eles não ouviam falar, e era assunto à baila interessante, das possíveis revoltas, da libertação política, das questões partidárias, religiosas. Eles não estavam ouvindo isso. Nenhum anseio humano. O que os atraiu é que eles ouviram falar das grandezas de Deus. Este avivamento veio dos céus. Este avivamento manifesta as grandezas de Deus. Se é a grandeza de Deus, não tem uma grandeza humana, não sobra espaço para o egoísmo, para o hedonismo. Verdade. É a glória de Deus. A glória de Deus. A pregação do Evangelho é a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Tem muitos assuntos importantes e que precisam ser estudados e conversados. Sim. Mas o papel da igreja é a transformação do mundo pelas grandezas de Deus, pela maravilha de Deus, pelas insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Esse é o nosso foco. Se a igreja não fizer diferença pelas grandezas de Deus, não se espera que alguém fará por outro meio. A prioridade da igreja é falar das grandezas de Deus. Amém. Apesar das lutas, das dificuldades, das diversidades que havia na época, da questão do contexto dos romanos, do governante que na época não era um judeu legítimo, era um déspota, as disputas internas, o mais importante, e isso que é transformador a todos os homens e todas as mulheres, as grandezas de Deus. Que fala na sua versão, as maravilhas, né? As maravilhas da nossa própria de Deus na nossa As maravilhas de Deus na nossa própria língua. É importante essa questão da própria língua, César, porque há línguas que ainda não têm a tradução da Bíblia. Estava pensando sobre isso. Né? E precisamos que todos ouçam das grandezas de Deus em sua própria língua. E missões é levar, é anunciar, principalmente para aqueles que pouco ou nada ouviram, as grandezas, as maravilhas, as insondáveis riquezas de Cristo na própria língua. Amém. Então nós temos aqui uma igreja missionária. A igreja surge no Novo Testamento, ela sempre existiu em Deus. Temos a igreja no Antigo Testamento, mas a igreja, como também o povo não judeu, para todos os povos, ela surge como uma igreja missionária. O versículo 13, né? Lemos o 12 mais... É 12 mesmo, 12 e 13. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Pode ler o 13 também? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então nós temos dois grupos de ouvintes. Aqueles que ouvem e dizem: meu Deus, o que significa tudo isso? Fico maravilhado. E tem aquele grupo que diz: não, isso é bobagem. Isso é um bando de bêbados que não sabem o que estão falando. Nós temos, na pregação do Evangelho, o Evangelho impacta. As pessoas, elas não são mudadas nos seus pensamentos por causa de quem fala. Porque a fala, ela pode ser interpretada como algo maravilhoso, ou como um escândalo, ou algo que precisa ser refutado. E por isso que até hoje estão perseguindo o Cristo e a igreja. Porque ele está vivo. Se ele estivesse morto, ninguém persegue morto. Cristo está vivo. A igreja está viva em Cristo. Então tem aqueles que vão criticar mesmo. Mas aqueles que vão ficar admirados. Uma coisa é certa. Ouvindo o Evangelho, ninguém continuará do mesmo jeito.
seja para a salvação ou seja para a condenação, o Evangelho de Deus é pregado. Os eleitos de Deus ouvirão a palavra de Deus e se renderão ao Senhor Jesus. Amém. E nós continuaremos pregando a palavra de Deus aqui no sertão, lá no interior do Amazonas, nas grandes capitais, até os confins da terra. Amém. Texto maravilhoso. Espero que o Senhor Deus aplique no seu coração, que seja uma bênção na sua vida. E o César vai fazer a conclusão aqui e a oração final. Não combinamos nada, né, César? Combinamos nada. Estou aqui com meu coração aqui. Tá vendo? E aí a gente fica com mais fome e sede. A palavra de Deus é assim, né? Eu já estava lendo aqui que Pedro começou sua primeira pregação. Tudo isso, né? E foi tremendo. Não é o assunto de hoje, não. Mas eu estava pensando aqui sobre isso e como isso é maravilhoso. Né? Porque às vezes a gente dá muita importância como igreja a essa resposta, por que aqueles reagem dessa forma. E isso não cabe a nós, né? Não cabe. Felizmente, terão uns que vão receber e outros não vão receber. E na verdade é como o senhor colocou aí. Às vezes esses aqui fazem muito mais ainda, vão perseguir, vão atrapalhar, né? Vão ser instrumento do outro lado, daquele que separa, né? É diabo, né? E ele não quer mesmo essa coisa frutificar. Mas como é maravilhosa essa palavra, faz todo sentido. E para a igreja de hoje, como precisamos botar o nosso foco em nos render, porque essa obra de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, ela sempre será do Espírito Santo. Eu fiquei impactado, parece uma bobagem, tanta coisa edificante, mas eu fiquei muito pensativo em fato de eles estarem sentados. Talvez já tivessem orado e estavam bem distraídos e são surpreendidos por o Kairos de Deus, a hora de derramar o pneu, o poder. E eles assim, poxa, a gente lê essa passagem e pensa assim, eles estão no momento todos orando, esperando, como se fosse uma coisa muito... É uma expectativa de uma conduta perfeita espiritual. Mas assim, eles estavam sentados. Judeus não oram sentado. Eu estou refletindo sobre isso. Maravilhoso. Amém. Grande alimento, que bom. Amém. Um dia estou de bucho cheio espiritual. Tá bom. Amém. Você pode orar? Posso orar. Pai, obrigado. Obrigado por esse banquete. Obrigado, Senhor. Um alimento espiritual. Essa é a tua palavra. Sim. Essa é a tua palavra. Enche-nos, Senhor. Nos sacia, Senhor. Que bom que ainda é assim, Senhor. Somos convencidos, somos ensinados, somos confrontados pela tua palavra. Converte-me, Senhor. Converte-me, Senhor, para aquilo que verdadeiramente é o teu propósito para a tua igreja, Senhor. Sim. Sermos luz desse mundo, Senhor. Levarmos o que temos de mais precioso. Aquilo que os anjos desejaram, almejaram, mas tu deixaste para nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio de sermos mordomo do que é teu, Senhor. Sim. Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria para isso. Obrigado por essa pequena porção de hoje, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. César, muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos. E até domingo próximo, se Deus quiser, estudando a palavra de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua família e tenha misericórdia de nossa nação. Amém. Amém.